Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Ó, toda segunda-feira, 10 da manhã, nós estamos nessa mesa de comunhão e hoje você está vendo que a gente está num cenário diferente aí, porque nós estamos aqui em Kansas City e cara, precisei vir para cá, em Kansas City, para encontrar com o meu convidado de hoje nessa mesa e vai ser incrível. Então vamos embora pro podcast de hoje. Meu amigo, Luiz Hermínio. Meu Deus! Que alegria. Querido, que bom estar aqui com você. Obrigado. Alegria demais. Glória a Deus por esse tempo. A gente já estava esboçando esses dias há tempo, né? Tinha uns aninhos assim, né, que a gente se esbarrava por aí. Eu falava, ó, vai no podcast. Mas a pandemia Glória a Deus. deu aquela parada, né? A gente parou de conseguir transitar. E aí agora tá dando certo. E que bom te ver aqui em Kansas City. Graças a Deus, rapaz. Olha, a gente não se encontra lá no Brasil, em vez de encontrar aqui em Kansas City, né? Que coisa. Tá ensaiando para fazer esse podcast há muito tempo e aí vai dar certo aqui em outro país, vai entender, né? E eu tava agora, foi muito legal, a gente acabou falando bastante do Mevan, do Luiz, tudo, porque a gente tava lá no Japão com o Davi. Né? Claro, o Davi é um filhão precioso e tem feito um trabalho maravilhoso lá no Japão e logo nós vamos estar lá também esse ano, se esse Deus ano quiser, ainda acho que é o primeiro semestre ainda a gente está esboçando para ir lá. Muito bom, muito bom. Hoje são quantos Mevans? Quantos? Não é que eu queira me vangloriar. Não, irmãos. Mevan, assim, a gente é uma plataforma. Tá. As pessoas falam cobertura, mas eu acredito que cobertura espiritual quem dá é Jesus, né? Ok. A gente dá um apoio, uma ajuda, né? Um fundamento para a igreja. Ela está firmada em Jesus, é claro, mas hoje nós somos assim aproximadamente 85, 86 igrejas que têm o nome Mevan. Ministério Mevan. Tá. Agora, que estão ligadas à plataforma de relacionamento, de paternidade, perto de 800. 800. Em 27 nações. Uau, incrível. E aí você vai indo para as regiões para servir essas lideranças. O Mevan, a gente costuma abrir com os nossos filhos, né? Tipo assim, o Mevan, a gente costuma abrir, recentemente a gente começou em Floripa, o pastor Fernando, que está comigo há acho que 19 anos, e aí ele, inclusive, morou 2 anos nos Estados Unidos, em Dallas, no CFNI, e aí depois ele voltou, e sabe aquele cara que tem o perfil pastoral de ir para uma cidade, plantar uma igreja, desde o começo, começando do zero, sabe? E ele tem esse perfil, e aí começou em Floripa lá, e agora chegou a hora dele ir, ele foi, né? Legal. A gente manteve ele lá, e o que a gente faz? Agora a igreja já mantém ele, né? Já dá um reforço para ele. Aí, a igreja local lá. Exato, né? A igreja local já mantém ele financeiramente, assim, para ele poder se mover lá. Aí o que a gente faz? A gente passa a igreja para ele. Ele é o pastor presidente da igreja. Sim. Então nós não temos congregações. Entendi. Toda a igreja que nós plantamos, ela passa a presidência para o pastor local. E a gente fica no relacionamento de entranháveis afetos e compaixões. Eu sempre digo que o nosso negócio não é CNPJ, é CPF. Então a gente trabalha no coração do pastor, na vida do pastor local. Muito bom. Né? E ele cuida das coisas que Deus entregou na mão dele. Então nós não queremos o estatuto. Rasga o teu estatuto aí, põe o meu. Não, eu sou pastor, presidente de uma igreja. Entendi. As outras são todas igrejas, quem preside essas igrejas são os seus devidos pastores. Sim. Os que foram enviados por Itajaí, os que foram enviados por outras igrejas nossas. Como eu também não tenho congregação, eles também não têm, Douglas. Sim. Então, assim, vou dizer, você tem um pastor nosso lá de Fortaleza, exemplo. Okay. Ele abre uma igreja num bairro ou numa outra cidade. A gente não costuma ter muitas igrejas numa cidade. Para ter um Mevan em uma cidade, ela tem que ter mais de 500 mil habitantes. É o nosso código de ética entre nós. Então, ele também não tem congregação. Ele envia o cara, e o pastor, ele abre, planta a igreja, depois ele também emancipa e eles ficam ligados tudo a uma rede, né, de relacionamento. É muito legal porque eu acho que uma boa ilustração, e você fala o tempo inteiro de filho, né, de pai, uma boa ilustração é a família, né? Então,
momento em que eu me casei, eu mudei da casa do meu pai Com e agora certeza. eu sou dono dessa outra casa, nesse sentido, né? Institui- Líder dessa. Exatamente. Então, apesar de uma ligação muito forte com o pai, você agora é um pai, né? Sim, exato. Cara, isso é muito importante você estar falando, porque a gente sempre fala isso. A gente diz assim, ó, nós não estamos cuidando de filhos, nós estamos gerando os próximos pais, Uau. né, para dar continuidade. Eu acredito muito nisso, né, no evangelho contínuo. Até tem uma fala no judaísmo que o judeu ortodoxo ele acredita em outro judeu ortodoxo quando ele está na terceira geração fazendo a mesma coisa. Ok. Baseado na palavra de Deus, quando o Senhor dizia assim: eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, 3 gerações dando continuidade, fazendo a mesma coisa, praticando os mesmos princípios. Então, nós entendemos dessa forma. Assim, ninguém é dono de ninguém, você vai discipulando, cuidando, enviando, né? Nesse meio caminho tem os fugitivos e tem os enviados, né? Mas, cara, a gente está É muito bom, de né? bem com todos e graças a Deus, estamos felizes. É uma coisa muito interessante que é um relacionamento de amor, né? E o relacionamento só pode ser de amor se ele é livre, se a pessoa ou outra é livre para ir embora, né? Com certeza. Eu acho assim, ó, que é a ideia de Jesus, né? Eu penso que a ideia do Evangelho, quando se fala ministério apostólico, né? Eu quero falar aqui do meu entendimento, né? Tá. É assim. Essa era uma das minhas perguntas, né? A gente não conhece o Luiz Hermínio como o pastor Luiz Hermínio, né? A maioria das pessoas vão falar o apóstolo Luiz Hermínio. Rapaz, eu gosto que me chame de Luiz Não, Hermínio. eu sei disso até, nem por causa do termo, mas por Sim. que essa nomenclatura apóstolo? Eu vejo assim, ó, deixa eu te contar desde o começo. Eu quero ouvir sobre o apostólico. Eu fui ungido apóstolo 5 vezes, irmão. Rapaz, eu tinha medo de ser chamado de apóstolo, tinha vergonha de ser chamado de apóstolo, até porque assim, o modelo apostólico que a gente tinha na época, assim, para mim, não tocando no caráter dos meus irmãos, nada disso, mas a movimentação apostólica, eu disse, cara, não pode ser só isso. Entendi. Porque nós tínhamos muito apóstolos de denominações. O apóstolo é do corpo, ele não é da denominação. Ok. Não é? Então, assim, ó, eu percebi assim, que muitos apostolavam para a denominação. Então, assim, o apóstolo é apóstolo do corpo. Então, o ministério apostólico, ele faz parte, né? Nós temos até um trabalho no Ministério Mevan que a gente chama o Fator Éfeso, que a gente trabalha os 5 ministérios assim, bem específicos. A gente não sai ungindo, você é apóstolo, você é missionário, você não. Consagramos alguém ao ministério, a gente consagra ao ministério. Ao servir. Ao serviço. E aí o ministério vai alcançar ele, né? Porque eu vejo que hoje muitas dificuldades, Douglas, pode ser que eu esteja errado, eu vou dar minha opinião aqui, nós herdamos dos nossos irmãos americanos, né? Inclusive nós estamos aqui. Estamos aqui, vamos respeitar os nossos irmãos. Respeitar a terra nós fomos discipulados pelos nossos irmãos americanos. Sim. Que qual era a cultura? Uma mega, ultra, super igreja com um homem só que fazia tudo. Sim. O pastor da igreja. Meu Deus, ele fazia tudo. O cara era desde encanador até pregador. No final da vida, esse cara está doente, ele está cansado, ele está morto, porque ele não aguenta fazer tudo. Aí nós já tínhamos um problema. Uma igreja com fundamento pastoral. E fundamento pastoral é difícil, porque todo mundo acha que um tem que cuidar do outro sempre. Não, você pode cuidar de uma pessoa a vida inteira e nunca desenvolver ela. Ela precisa ser desenvolvida para você soltar. Você falou do casamento, é isso mesmo. O filho tem que ser desenvolvido para que ele vá e continue outra família. Então a gente tinha um problema que a gente tinha uma cultura de um fundamento pastoral. Aí de 30, 40 anos para cá, a gente começou a receber uma influência dos nossos irmãos latinos-americanos, que veio o ministério apostólico, a movimentação apostólica, todo mundo. E aí, cara, também eu acho que houve um descuido de muita gente ungindo apóstolo que não era apóstolo, por causa da movimentação. E aí eu vejo assim, né, deve ser uma palavra de Luiz Hermínio, se não for, você aborta aí, mas vai ser bom para a sua vida, entenda. Nós tínhamos um trabalho no Brasil, que era uma igreja com fundamento pastoral, que está errado, esse não é desse jeito.
E aí a gente começou a ter dois problemas. Uma igreja com fundamento pastoral e um movimento apostólico. E eu acho que o meu trabalho hoje, o trabalho do Mevon, é fazer isso. É trazer a igreja para o fundamento apostólico e o movimento pastoral. Uau! Entendeu? Ok. O fundamento era pastoral e o movimento apostólico. Não, o fundamento é apostólico e o movimento pastoral. Você fala isso com base no que, Luiz? Eu falo isso com base em Atos capítulo 8. Né? Felipe vai para Samaria, cara, faz um estardalhaço em Samaria, prega e Samaria se converte, multidões e multidões, cura, poder de Deus, até Simão o mágico aceitou Jesus, foi para o ministério, só que depois precisou ir Pedro e João para trazer um fundamento. E quando Pedro e João vão para trazer o fundamento, Simão vê aquela movimentação de poder e disse, eu quero isso, quanto é que custa? Aí Pedro olha para ele e diz, cara, você está em laço de iniquidade e raiz de amargura. Aí ele disse, então ora por mim, pelo amor de Deus, perdão. Ou seja, o que eu aprendo aqui? Atos capítulo 8, Samaria já tinha sido evangelizada. Então já viu um movimento evangelístico. Exato, estava sendo pastoreada, mas ela precisava de um fundamento correto. Entendi. Então aí, Douglas, que entra para mim o ministério apostólico. O ministério apostólico, ele trabalha nos fundamentos. E não é o ministério apostólico denominacional. Ele é de fundamentos. E como eu disse, eu fui ungido de apóstolo 5 vezes, cara. 99, eu estava lá em Mendonça, na Argentina, uma equipe de irmãos da Argentina, que estava num concílio latino-americano de Nova York, tinha uns apóstolos de Nova York, foram lá, eu fui fazer uma campanha evangelística. Fui pregar um sábado à noite e um domingo de manhã. Era Mañana de Fuego. E eu fui Mañana de Fuego e foi maravilhoso. Me apresentaram assim, Luiz Hermínio, que tem o raio-x nos seus olhos, vai olhar para você e vai ministrar. Ok. E aí, eu estou lá sentado e tem dois velhinhos, dois senhores sentados no altar e começam a chorar. Eles começam a chorar e começam a me olhar. E eu estou lá sentadinho perto deles. Eles começam a chamar e aí para o culto. Ele fala com o pastor que estava ministrando, que era o pastor presidente da igreja, assim, chama aquele moço, que era eu. Eu ia pregar depois deles, era amanhã. Ele me chamou e disse, você é um apóstolo. Eu digo, eu? Eu estava tentando pregar na tarde da benção. Eu só queria orar na tarde da benção, curar alguns enfermos. Tarde da benção, meu filho. Campanha da água ungida. Era só o que eu queria. Eu não tinha essas pretensões. E eles me ungiram apóstolo. Cheguei em casa, minha esposa foi me buscar no aeroporto, com o pastor Lapa, mais sua família, sua esposa. Eu disse, olha, gente, me ungiram apóstolo lá em Mendonça, na Argentina, 1999. Depois, estava jantando com uma equipe de pastores ali, almoçando em Blumenau, um apóstolo de Cuba, Luiz Hermínio, você era um apóstolo. Eu digo, já me falaram isso, já inclusive me ungiram para isso. Me ungiu de novo. Aí depois, o apóstolo de Suzano, esqueci o nome dele agora, me ungiu apóstolo também, foi lá no Mevon pregar e disse, Luiz, você é um apóstolo, né? Você é um apóstolo, você precisa reconhecer isso. Eu digo, amém. Léo, apóstolo Léo. Ok. E está bem, mas eu tinha dificuldade de lidar com isso, porque, cara, como você estava dizendo, assim, eu dizia, puxa, cara, isso, será que não vai soar como soberba? Como, cara, se ele assumir uma posição que eu não sou, cara, cheio de defeitos, eu estava vindo, né, do mundo, novo convertido, fazia 7 anos, 8 anos que eu era cristão. Eu disse que eu sou um apóstolo, cara, eu estou tentando cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos, eu não estou conseguindo, é difícil. Já estava difícil, agora como é que você é apóstolo? Aí de novo, estou numa conferência no Mato Grosso do Sul, de novo ungido apóstolo. Aí até que por fim, meu amigo, que é meu amigo até hoje, apóstolo Gustavo Lara, em 2008, chamou a minha equipe e disse, Luiz, você precisa assumir, não é por causa de... Luiz, esquece, ele é argentino, de Buenos Aires, Luiz Hermínio, esquece toda esta glória de homens. Você é um apóstolo, você precisa entrar para tomar a unção. E ele me instruiu muito, foi um cara que me ajudou muito. E somos amigos até hoje, bem de perto. E aí ele se reuniu a minha equipe e disse, não precisa chamar Luiz Hermínio de apóstolo, mas você precisa reconhecer que era um apóstolo. Né? Quando 3 reis foram visitar aquela criança
que estava lá na manjedoura, eles foram visitar um bebê, mas eles não levaram presente para um bebê. Eles levaram presente para um rei. Porque não era o que eles estavam vendo, é o que eles estavam reconhecendo. E ele me falou isso, ficou gravado dentro de mim, sabe? E aí eu comecei a me movimentar apostolicamente. É claro, a gente sofre críticas, as pessoas dizem que não existe apóstolo, né? Os irmãos, alguns irmãos, principalmente alguns irmãos da Reforma, falam, né? Não existe apóstolo, tal, ok. Mas a movimentação eu não posso tirar, Douglas. Deus me entregou, eu estou me movimentando assim. Não é? Uma coisa que eu acho tão fundamental hoje da igreja entender, tá? Se quer usar o termo, se não quer usar o termo, ok? Não precisa. Mas a movimentação apostólica, porque uma das questões para mim também, os fundamentos, né? Mas também a questão do envio. Quando a gente tira o envio da jogada, o movimento ele fica todo estranho. Então, você falando, né, de uma igreja com fundamento pastoral, a figura que me vem à mente é uma casa liderada por uma mãe. Cuidado, né? Porque ela ama cuidar e ela quer reter. Então, por ela não quer que ninguém vá embora. Com certeza, né? não quer. E apesar disso, ser amor num certo aspecto e ser maravilhoso, prejudica. Né? Com certeza. Se você tem uma igreja só de uma casa só de pai, né? Que tá treinando pro menino ir embora também, pode enviar antes. Então esse pastoral mais apostólico que é fundamental. Essa simetria em cuidado e desenvolvimento precisa ter. Né? Porque assim, a mãe, ela exerce a fibra emocional do filho. Ela desenvolve a fibra emocional de um filho. Afeição, né? E o pai, a fibra moral. Uau, forte. Não é? O pai é a fibra moral e a mãe a fibra emocional. Então você vai ver muitas vezes pessoas no ministério com dificuldades na área da moralidade e outras com dificuldade na área emocional. Sim. Né? Então essa simetria é necessária. O cuidado da mãe, né, com o desenvolvimento do pai. Mas o fundamento é apostólico, né? Porque com certeza. Você tem que ter em mente o envio. Com certeza. O Douglas, você tem filho pequeno, né? Tem, 9 e 11. Quando ele cai, ele corre para a mãe. Porque a mãe, meu bebezinho, tal. O pai diz, você não viu a pedra? Vai de novo. O pai tem esse trabalho, né? Então, quando eu comecei a entender isso é automático. Você começa a entender, eu disse, cara, eu não sou pastor de igreja. Porque eu juntava com uma mão e espalhava com a outra. Né? Eu mordia e assoprava. E aí... Mas eu tinha pastores na igreja. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a deixar eles pastorearem. E eu fui trabalhando no desenvolvimento deles. Ok. Então, por isso que hoje, assim, eu viajo, a igreja está lá, cresce, desenvolve. Eu não sei nem quanto é que entrou de oferta domingo, por exemplo. Eu não estava lá. Vou saber depois, tal, nos relatórios, tal, porque nós estamos num trabalho de desenvolvimento. Quem é apóstolo, apóstolo, quem é pastor, pastor, Então eu uso muito a figura do Vale de Ossos Secos, né? Que se você for analisar, Ezequiel profetizou aos 5 ministérios. Okay. Ele profetizou aos ossos, ao nervo, à carne, à pele e ao espírito. Ele profetizou aos ossos, os ossos fala do barulho, né? Quando houve um grande barulho, porque o osso fala de evangelista. Onde tem evangelista tem barulho, tem festa, tem agromero de gente, tem... Uau! O evangelista é aquele cara que... né? Mas depois ele profetizou aos nervos. Quando você fala de evangelista, você vai na igreja de um evangelista, que ele pastoreia a igreja para você ver. O evangelista, ele ganha um cara hoje, amanhã o cara já está tocando bateria da igreja dele. Ele é um evangelista, ele quer ganhar alma, ele está ali. Tem barulho, tem festa, tem a semana das portas abertas, a semana do cadeado aberto, a semana da chave. Ele é um evangelista, ele usa de tudo para ganhar a todos. Mas depois ele profetizou aos nervos. O nervo fala do mestre. É aquele cara que liga uma coisa com a outra. Né? O nervo é aquele cara... que liga, o osso está ali, mas se não tiver nervo, não tem movimento. Né? E o nervo fala do mestre, é aquele cara que ensina. Aí você vai na igreja de um mestre, que é ele que está na frente do trabalho, às vezes domingo à noite, a igreja cheia de visitantes, ele está falando do cavalo amarelo, ninguém está entendendo nada. Acontece. Mas a cabeça dele, ele está vibrando, porque ele é um mestre.
Aí depois ele profetizou a carne. A carne para mim fala do pastor. Por quê? Porque o pastor para mim é o cara que mais entra na carne. Por quê? Porque ele, ele lidar com as emoções das pessoas. Sim. De manhã ele está num velório, de noite ele está fazendo um casamento, às vezes no mesmo dia. Já aconteceu isso comigo. De celebrar um velório de manhã e um casamento à noite, no mesmo sábado. Ele de manhã está chorando com a família enlutada, de noite está celebrando e dizendo que dia maravilhoso. Esse cara, ele tem picos de emoções, ele é o pastor. Mas depois ele profetizou a pele. A pele fala do apóstolo, que ela traz cobertura para esse corpo. Que ela envolve o corpo. E você sabe quando você está na igreja de um apóstolo, deixa eu falar do pastor, você sabe quando você está na igreja de um pastor, porque o pastor meio que, vamos abrir, não, vamos ficar aqui, só nós. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Fulano faltou no culto. É aquele que você falou, não, eu percebi que o Zé não veio, o Zé sempre ali. O pastor sabe o nome de tudo, sabe o endereço de todo mundo, nasce a criança, ele está lá, tem 15 anos de festa, a menina fez 15 anos, o menino, ele está lá, festejando, orando. Só que depois veio o apóstolo. O apóstolo fala da pele, a pele que cobre, né, esse corpo. E você sabe quando você está na igreja de um apóstolo. Que você liga para a igreja e diz assim, eu marquei com o apóstolo, ele está viajando. O apóstolo não para. Mas ele não chegou ontem, mas já foi hoje. Porque ele está envolvido com o corpo. Ele está mexendo no corpo. Né? Ele não tem problema de andar no viés. Só que depois ele profetizou ao Espírito. O Espírito para mim fala do profético, né? É aquele cara que traz a visão, que traz a direção, que tem um desenho de Deus. E você sabe quando você está na igreja de um apóstolo, de um profeta. Porque do lado do púlpito dele tem um talite, tem um chofar, tem uma bandeira de Israel. Aí eu te pergunto, tem alguma coisa errada com isso, gente? Claro que não, irmãos. Eles não podem estar separados. Porque um completa o outro. Numa congregação, precisa desenvolver os 5 ministérios. Numa congregação, precisa desenvolver os 5 ministérios. O Juscelio, o pastor Juscelio, acho que você conhece, o Juscelio é mais pastor do que eu. Okay. O Juscelio é pastorzão. Por isso que a gente enviou ele para Campinas, porque ele é o cara, e daí, meu irmão? Toca você, como é que você tá? O meu irmão Ulisses também é pastorzão, beija e abraça todo mundo. E tal... o meu outro irmão já é mais profeta. Júnior? Não fala. Daí, Júnior, tudo bem? Tudo. E a família? Tá tudo bem também. Mas quando abre a boca, você consegue ouvir ele meia hora. Porque é muito denso o que ele fala. Muito denso. Então o que ele faz? Se ele pastorear uma igreja, ele tem coração para pastorear? Tem. Só que ele pode matar a igreja com a carga profética que ele tem para a nação, não é para a igreja. Pastor, o senhor está falando? Meu irmão, nós não podemos andar separados. Se esse cara é um evangelista, o outro é um pastor, eu preciso sentar na mesa com esses irmãos. Porque nós precisamos desenvolver os 5 ministérios na congregação. Os 5 ministérios precisam estar no mesmo púlpito. Não tem que abrir 5 igrejas. Exatamente. E não precisa... Cara, você falou muito sério. Não precisa abrir 5 igrejas para desenvolver o meu ministério. A gente precisa aprender a trabalhar na mesma casa, porque o que nos une não é a casa, é a causa. Então, às vezes está na mesma casa, mas não tem a mesma causa. Mas às vezes tem a mesma causa, não precisa estar na mesma casa. Não precisa. Você pode estar numa casa, lá em Bragança, eu posso estar numa casa lá em Santa Catarina, o outro pode estar numa casa aqui nos Estados Unidos, o outro... Não importa, mas nós temos uma causa. Temos. Qual é a causa? Cara, aquele cara é um profeta, esse aqui é um evangelista, aquele lá é um pastor. Gente, vamos andar perto. Um tem para agregar para o outro. Eu comecei a reparar, quando você começa a olhar, por exemplo, as heresias, né? A gente falando de heresias, geralmente é um dos 5 ministérios sozinho. Né? Então você pega assim, a mais famosa agora, a graça barata, né? Falando de hipergraça, de todo mundo tal. O que é? É um evangelista sozinho. Ele quer colocar todo mundo para dentro. Com certeza. Ele quer alargar a porta, ele quer alargar o caminho por causa de cara, não, vamos todo mundo, vamos trazer todo mundo. E aí precisa de um mestre ao lado e falar, cara, legal, mas calma. Segura Na Bíblia está escrito isso. Tem que ter um pastor do lado, calma, cara, tem que cuidar. Tem que ter... Então, eu vejo que é muito necessário a gente se atrapalhando, né?
Com certeza. O corpo é corpo. Douglas, tem coisa que Deus fala para você. Tem coisa que Deus fala para Luiz Hermínio. Tem coisa que Deus fala para o João. Mas tem coisa que Deus só fala para o corpo. E quando o corpo está junto. Então, a grande dificuldade hoje, tem coisas que é falado no coletivo. O profeta, ele falava a Israel, ele não falava a um indivíduo. Ele dizia, ouve Israel, ó o Senhor. Ouve Israel, o Senhor. Então, assim, e por ter essa dificuldade de caminhar nesse lugar, né, quando as pessoas pensam assim, apóstolo Luiz Hermínio, cara, às vezes é verdade, eu vou te falar, para mim ouvir isso foi muito difícil no começo. Ai, não me chama de apóstolo, não. Hoje até a pessoa, pastor, mas como é que eu te chamo? Me chama de Luiz Hermínio, porque a minha identidade não está no que eu faço, está em quem eu sou. Porque o que eu faço vai acabar um dia. Mas o que eu sou, não. Vai continuar no Senhor. Então, é muita dificuldade. Eu, particularmente, eu cuidei de pastores, cuidei de gente que pagou para ser ungido apóstolo. Meu Deus. Entende? Aí você pergunta, foi maldade isso? Não, foi imaturidade. Assim, Misturado com orfandade, né? Exato, porque assim, a maior dificuldade hoje é a identidade, mano. Identidade, as pessoas têm... É a figueira no meio da videira. O cara olha para um lado só vê uva, olha para o outro só vê uva. Eu olho para ele só tem figo. Cara, tá errado. Eu quero ser uva também. Deus diz, não, você quer ser figo. Não, eu quero ser uva. Não, cara, você é figo. Cara, eu quero ser uva, você não está entendendo, a popularidade aqui é uva, mas você não tem que ser a popularidade. Você tem que ser o que Deus te chamou para ser. Aí onde é que entra? Aí falta um viticultor que olha para você e alguém diz, arranca, porque ele é diferente. Não, deixa eu escavar ele. Deixa eu colocar estrume, humus, ou seja, humildade, porque humus vem de humildade, humus nas suas raízes. Me dá mais um ano, deixa eu investir nele. Aí um dia você está dando fruto e você percebe, cara, agora já está todas as uvas olhando para você, dizendo, uau, é ali, ó. Nós somos tudo igual, ele é diferente. Entende? É isso que às vezes as pessoas não entendem no corpo. Isso é muito forte. Tem um autor chamado Alan Hirsch, ele fala algo muito legal, ele compara os 5 ministérios a 5 sistemas do corpo. Sim. Então ele fala assim, seria mais ou menos como sistema neuronal, sistema cardiovascular, sistema digestivo. Porque ele começa a falar sobre como os sistemas são interdependentes, eles dependem um do outro, né? Então, você fala, qual é o mais importante? Parece que o cérebro, mas se o coração não bater... Não adianta não ter cérebro. Entendeu? Não, então é o coração? Não, mas se o intestino não pegar as vitaminas, as coisas, não adianta... Se o cérebro tiver morte cerebral, não adianta bater mais nada. E aí, ele mostra, e aí ele fala o seguinte, que qual é o problema da igreja no Ocidente, né? É que nós temos 2 ministérios super desenvolvidos e outros subdesenvolvidos. Então ele fala que nós somos uma igreja pastoral mestral. E aí ele diz que quando o corpo tem 2 sistemas super desenvolvidos e outros mirrados, você tem uma doença autoimune. Sim. O corpo se mata. Muito bom. Entendeu? Sendo que, o texto fala de Efésios 4, quando todos estão funcionando, você tem maturidade e não é levado por vento de doutrina, né? Ou seja, cai uma falsa doutrina, cai algo ali, o corpo mata. Porque você tem os 5 trabalhando operando, junto, né? Claro. E eu vejo também assim, uma grande confusão no ministério profético. Porque há o ministério profético e há o dom de profecia. Okay. Tem o cara que tem o dom. O dom de profecia, eu acredito que ele ministra ao indivíduo. Douglas, assim te diz o Senhor. Cara, ok. O ministério profético, ele profetiza o território. Ele é uma voz para o território, ele é uma voz para o ambiente, para a geração. Ele não é uma voz para o indivíduo. Não significa que ele também não possa ter um dom profético. Mas o dom é diferente do ministério profético. Porque o ministério profético, né? Mas o ministério profético tem a visão. Tem a visão que se ela for de Deus para uma execução, né? Por isso que a Bíblia fala, eu acho que é Efésios 2:18, que nós não podemos, que a igreja está firmada no fundamento dos apóstolos e profetas, sim, porque um tem a ver com o que vê, o outro tem a ver com o que executa. Né? Porque nem sempre que o profeta vê, ele tem que executar. Na realidade, ele não executa, ele vê. Né? E talvez seja um dos ministérios com maiores dificuldades no meio do corpo. Por quê? Porque o profético, ele precisa ser pastoreado. Ele é profeta, como ele vê primeiro, ele sofre mais.
Porque até as pessoas acreditar que ele viu mesmo, Sim. e também aí, e como Não, ele... e você vê o ideal e morar no real, né? É doido, mano. E aí, é o seguinte, como não dão crédito muitas vezes ao que ele está dizendo, ou Que ele viu antes, né? que ele viu antes, eu sempre digo que eu comparo um profeta como um estilista de moda. E ele está sempre numa estação na frente. Ou seja, ele está aqui no verão, 40 graus, e está desenhando um casaco de pele. É todo mundo, você é Não, maluco. claro, quando ele mostra, não faz sentido. Sempre que ele mostra, não faz sentido, porque ele está fora daquela estação. Mas a estação vai mudar. E quando muda a estação, você vai ver todo mundo usando aquele casaco que ele desenhou. Muito legal. Por quê? Porque ele ditou uma tendência. Ele mostrou, disse, olha, gente, vai acontecer Tô isso. discernindo. Eu acredito. Aí é que está o que você falou. Como a dificuldade dos 5 ministérios se reunirem, não tem ninguém para julgar a profecia. Porque a Bíblia manda julgar. Não o profeta, mas ela manda julgar. Então, lá na nossa mesa, quando a gente está tendo uma impressão, a gente chama de impressão. Estou tendo uma impressão assim, o que vocês acham? A gente bota na mesa, vamos orar. Vamos tentar entender em Deus. Aí ora um, ora outro, vamos respeitar os sinais, Deus dá um sinal aqui, dá um sinal. Não é. Não é, tá bom, risca. É coisa, foi a feijoada que eu comi e tal. Ok. Não era. Então, essas coisas que a gente tem dificuldade. Por quê? Porque às vezes tem muito a ver com a nossa reputação. Né? Porque você vai falar, Douglas, eu vi um cara assim, de tênis branco. Não faz sentido. Tênis branco não é de Deus. Aí você está mais preocupado com a sua reputação. Você vê os profetas do Antigo Testamento, eles, olha, Douglas, assim te diz o Senhor, e ia embora, acabou. Ele não explicava como que tu tinha que fazer às vezes. Ele só dizia, o Senhor mandou dizer isso, e ia embora. Blum. O que ia acontecer, ele não dava ideias. Parece que hoje, assim, para não perder a reputação, você tem que continuar profetizando e vai torcendo, e vai mudando, e vai para a pessoa continuar acreditando no que você está dizendo. E não, às vezes você fala, não faz sentido, e a maioria das vezes não faz. Não faz. Como é que você vai fazer sentido? Um casaco de pele num calor de 40 graus, cara? Não faz sentido. Mas a estação vai mudar, irmão. Nós temos que ficar esperto, a estação vai mudar. Né? Tá aí. O Brasil acabou de mudar a estação. Sim. E aí, meu Deus, e agora? Agora chegou a hora da igreja ser a igreja, como o Senhor chamou a igreja para ser a igreja. Sim. Né? Então é normal, as estações mudam, os governos entram e saem, os homens levantam e caem, mas a palavra do Senhor, ela permanece, nós precisamos respeitar a movimentação. Né? E o que você falou é muito importante, dos 5 ministérios. Mas tá essa mesa, ela e um dos motivos para mim, por que a gente corre dessa mesa, né? Uma vez eu estava no podcast até, ou era uma live, com o pastor Paulo Borges, e ele falou assim, eu perguntei para ele sobre unidade, né? Falei, por que da dificuldade da unidade? E aí ele deu um exemplo do Vale de Ossos Secos. E ele falou assim, então você imagina que ele profetiza e os ossos começam a colar, né? Então ele está falando de unidade ali, né? Os ossos começam a se juntar, e até ele fala assim, que é o osso do osso se juntou. E aí ele explicando que, então é um... Cada osso com seu osso. Exato, e o osso do osso é sempre um diferente, né? Sim. Então, por exemplo, você pensar que esse osso meu é igual esse, eles são separados. Ele tá junto com o que é diferente dele, né? Que completa ele e tal. Aí ele falou, e aí cresce nervos e tendões, lá fala. Né? E aí ele falou o seguinte, então toda unidade real é tensa e nervosa. Com certeza. Por exemplo, qual é o papel de um quebra-cabeça? É mostrar uma imagem. Aí eu falo do quebra-cabeça porque lá em casa a gente gosta muito de quebra-cabeça. Né? Meu filho, minha mãe gosta a gente muito. deixa o quebra-cabeça lá e eu não tenho muita paciência para montar, não. Chega, põe uma pecinha e vai embora. Vai embora. Fica lá 3 meses, 6 meses na mesa. 5.000 peças, 3.000 peças, 1.000 peças. E aí vai lá e vai montando. Mas se você perder 1 ou 2 peças, pronto, você já comprometeu a imagem. Então toda peça é importante. E o Paulo Borges é maravilhoso. E é maravilhoso porque, assim, realmente... Tem que ser nervoso mesmo. Mas por que a gente corre dessa mesa? Porque a gente não quer ser nervoso e ser tenso. Parece o seguinte, foi tensa a reunião, não foi de Deus. Não. Porque Deus é essa junção dos diferentes. E a gente precisa... E é interessante que sem ser nervosa, sem nervo é insensível. Né? E sem tendão...
sem tensão é sem força. Né? Com certeza. Eu só tenho força para segurar isso aqui porque tá tensionado. Com certeza. E eu só sinto isso aqui porque é nervoso o meu corpo. Maravilhoso. Né? Então eu acho que a gente não precisa ter medo. Não. E é porque começou a acontecer? O profeta e o mestre estão em briga. Eles separaram e foram para denominações diferentes. Para quê? Para não ter mais tensão. Exatamente. E não ter mais conversas nervosas. O pessoal lá, às vezes a gente fala de casamento, o pessoal diz assim, pastor, qual é o casal perfeito para o senhor? Eu disse, aquele que briga sempre, mas não separa nunca. Tenso nervoso. Isso sabe que acontece muito no meio dos judeus, né? Eu tenho uma Torá lá em casa, que é explicada versículo por 3 rabinos. E eles brigam, eles discutem no comentário. Mas não largo. Assim, no comentário, ele disse, eu acredito que seja assim. Daí o outro diz assim, eu não concordo com o que ele acabou de falar. Mas desse jeito. Então, assim, e ninguém fica de mal com ninguém. Nós temos um senso protetivo, a nossa reputação tão grande. Cara, a pessoa mais vulnerável que eu conheço é Jesus. Se você vai entrar num evangelho de amor, você tem que se tornar vulnerável. Porque você vai ser ofendido, você vai ser machucado, você vai ser frustrado, você vai ser decepcionado, quando não caluniado. E você tem que entender o que você está fazendo, o seu papel naquele corpo. Se você entrar num relacionamento com senso de proteção, já era, mas se tiver algum senso de proteção na sua vida, você já não consegue viver o evangelho genuíno. Isso foi uma virada de chave pra gente, por quê? Porque nos ensinaram que o evangelho o evangelho promete proteção e o que o evangelho promete segurança. Exatamente. E aí a diferença é que proteção é se eu falar pro meu filho, ó, você não vai sair de casa, não vai andar de bicicleta, só se machuca. Isso é proteção. Agora, o que é segurança? Põe um capacete e deixa ele andar. Exatamente. Porque ele vai poder se machucar seguro. Nós chamamos de proteção, mas não era proteção. Não era. Era controle. Era controle. E infantilizando todo mundo. E aí esse Deus, que não é um Deus de proteção, é um Deus de segurança. Com certeza. No mundo você vai ter aflição, mas tem de bom. Vai e não perca mais, mas vai. Mas vai. Então, e isso muda tudo, né? Porque aí eu não tenho medo da tensão, né? Porque o que importa é o reino, é o propósito. Com certeza. E a gente passa muito tempo tentando defender a nossa reputação. Eu penso que o objetivo primordial do evangelho não é privar você de sofrimentos presentes, mas de sofrimentos eternos. Uau. Então, o principal objetivo do evangelho não é privar você de sofrimentos presentes. Quem entra no evangelho, vai trabalhar no evangelho, vai servir o corpo, não pode pensar só em se privar de sofrimentos presentes. O objetivo é privar você do eterno, do sofrimento eterno. Agora, a gente acabou indo lá pra frente, mas eu queria voltar. Bora. Quando eu estava até lá no Japão, o Davi me falou um pouco do seu testemunho, né? E que você lá atrás foi envolvido com drogas e chegou até se envolver com tráfico e tal. Como é que foi esse seu encontro com Jesus? Na realidade, eu sou a 4ª geração de crentes da minha família, né? Meu bisavô era presbiteriano. Ok. Meu bisavô foi a primeira ou a segunda família a se converter na cidade de Camboriú. Não existia o evangelho pentecostal. Era os irmãos protestantes, né? Que protestavam contra o catolicismo. Então, meu bisavô, ele aceitou Jesus com a família e tal, e ele foi assassinado logo em seguida, assim, meses depois. Então, meu avô, sendo um dos irmãos mais velhos, acabou criando os outros irmãos. Ok. Depois migraram quase todos para a Assembleia de Deus, mas o meu avô ficou na presbiteriana, mudou-se para Itajaí, criou os filhos na igreja presbiteriana. O meu pai foi líder de jovem e tal. Meu pai casou com a minha mãe na igreja presbiteriana e eles se separaram. Eu tinha 13 anos. Eu tinha 13, meu irmão do meio, Ulisses, tinha 10 e o Júnior, meu outro irmão mais novo, tinha 4. Então aí o trem desencarrilhou, né, meu amigo? E aí meu pai foi embora, a gente tinha uma certa condição de vida, não era rico, mas não era pobre de marré também. E aí começou a desencadear, assim, rebeldia, né? Meu pai foi embora, minha mãe tinha 3 filhos homens, estava grávida de uma menina que nasceu morta.
Então gerou ódio, gerou contra o pai. E a gente foi criado meio que sem pai, assim. Então, uma criança que é criada sem pai, ela tem dificuldade em 3 áreas, principalmente, né? Que é proteção, direção e limites. Então, você pode ver, toda criança que tem Então, problema proteção com direção e e limites. limites. Ok. E a pior de todas é ver Deus como pai. Você não consegue ver Deus como pai, porque o pai representa a figura de Deus na vida de um filho. E tanto é que quando Deus quis salvar o mundo, ele não mandou um livro, mandou um filho, né? Né? Eu até brinco que o Velho Testamento, o pai aponta para o novo, para o filho no novo aponta para o velho e para o pai. Então, a Bíblia é um pai e filho trabalhando juntos. Sim. E então aí desencarrilhou. Nesse meio tempo eu me envolvi com drogas, fui viciado no crack, fui viciado na cocaína. No crack nem tanto, porque estava começando naquela época o crack. Me envolvi no tráfico de drogas. E conheci minha esposa. Nesse meio tempo eu fui pai solteiro. A minha filha mais velha hoje é pastora em Portugal, que não é filha da minha esposa, né? E conheci minha esposa usando droga, tal. Ela não sabia. A gente namorou, noivou e casou. Ela é menina de família, tal. Ela não sabia. Não sabia que eu usava droga. Assim, também não era viciado naquela época. Eu fumava maconha, usava droga quando saía, tal. Mas eu fui desencarrilhar mesmo depois de casado. Já tinha 21 anos, 20 anos para 21 anos. E aí o negócio desencarrilhou. Porque enquanto eu usava droga, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, bebida, tabagismo e tal, eu trabalhava, ok? Mas daí depois não, aí depois A vida desencarrilhou. social vai embora. A vida social foi embora, daí meu irmão começou a viajar para fora do país e trazia droga e ele tinha de caminhão, ele trazia para fazer barco, vendia madeira para fazer barco de pesca. O cara que vendia madeira já Tinha esquema. também, e aí foi bem terrível, sabe? E aí me envolvi com drogas, no tráfico meu irmão trazia e eu vendia, aquela coisa. Até que um dia, dia 1º de dezembro de 1995, eu estava doente. Quantos anos você estava? Eu tinha 28 anos. Dos 14 aos 28 eu fiquei fora. Mas assim, eu passava às vezes a noite na esquina bebendo com os amigos, cantando, falando da igreja. É mesmo? Falando hino, cantando hino, falando da Bíblia. Eu conhecia algumas coisas da Bíblia, meu avô sempre nos ensinava, né? Pai do meu pai. E dia 1º de dezembro de 1995, 1h15 da tarde, me levaram lá na casa de uma mulher para orar por mim, que eu estava doente. Aí eu fui perdendo a voz. Eu falava assim, desse jeito. Eu tinha um problema na preula do pulmão, meu pulmão enchia de água. E aí era horrível. Desmaiava, vomitava, negócio terrível. Eu estava com câncer no pulmão, na preula. E aí fui lá na casa dessa mulher, ela já está na eternidade. Quando eu entrei, ela começou a sapatear e pular. Eu não conhecia o evangelho pentecostal, né? E aí, para mim era estranho aquilo, né? Sim. E aí ela disse, Deus estava te esperando, hoje é o teu dia, Deus vai mudar, vai te levar para as nações, e papapá. Tá bom, eu só queria que a senhora orasse para mim ser curado, né? E aí botaram a mão em mim, cara, quando eu acordei eu estava no chão, abri o olho, eu estava no chão, e chorando, e aí voltei para casa, eu estava falando como eu estou falando aqui hoje, fui curado. E aí voltei para casa, pirei. Eu disse, eu quero Jesus, e isso. Aí meu avô tinha me dado uma Bíblia quando eu tinha 12 anos. Você tinha ela? Tinha. Aí fui na casa do meu avô, falei assim, avô, eu vou, não era essa não, mas eu vou para a igreja, eu vou para Jesus. Ele chorou, me abraçou e tal, bem legal. E aí eu comecei, cara. E naquele período, 15 dias, eu fiquei tão pirado por Jesus, que a gente ia receber drogas. E eu não fui, eu não quero. Se foram lá em casa, eu disse, não, eu não quero mais, eu estou na igreja. Daí meu irmão também, porque eu não vendia mais, ele também teve que parar e tal, e aquela coisa. Só que tinha drogas para chegar na nossa cidade que seria nossa e de mais outras pessoas. E nós não fomos buscar. E foi todo mundo preso naquele dia. Meu Deus. Como nós não estávamos lá, acharam que foi a gente que entregou todo mundo, entendeu? E aí foram na minha casa, disse, olha, quem é que vai pagar a conta? Essa conta aí era muita coisa, sabe? Era carga pesada.
E aí eu disse, aí dá carro para um, moto para outro, e foi tudo. 15 dias, 20 dias eu estava morando na garagem da casa do meu cunhado. Morei lá por 2 anos e meio. Meu cunhado fechou um quarto, a garagem ele fez um quarto para nós, aí tinha um banheiro, tinha uma edículazinha com uma garagem, eu morei lá por 2 anos e meio. E doido, 3 meses eu li a Bíblia toda, em 5 meses eu li 2 vezes, e fui lendo, eu lia os versículos saltando e eu escrevendo, eu escrevo tudo. Escrevi 35 livros. Dos 35, 6 já viraram best-seller. E aí tudo, eu escrevo tudo. Se você falar uma coisa aqui agora que eu nunca ouvi, eu escrevo. Escreve. E fica lá. Escrevo, mas aí já vai para outro lugar, entendeu? Sim. Já abro um parêntese, já abro uma razão assim, aí mesmo. E aí comecei a estudar, buscar Deus, estudar, e comecei a fazer pequenas... Minha esposa foi trabalhar, ela disse, amor, deixa eu trabalhar, que daí eu sustento a casa para você se dedicar a Deus. Trabalhava de faxineira, limpava a casa de um, limpava a casa do outro. Pra você ficar full time ali buscando. E eu de bicicleta em Itajaí, andava de Kawasaki 850, 1000, agora estava de bicicleta, doido. E as pessoas começaram, a minha família, pessoas da minha família achavam que eu estava assim, pirando, porque, cara, o Luiz tá pirando. Eu acho que a droga deixou ele meio... Não, mas eu tava, cara, Jesus me curou, mano. Assim, mudou minha vida. Cara, foi muito forte, assim, foi assim, eu queria Jesus, cara. E drogas? Não, minha esposa deitava, ela acordava de manhã, eu tava de joelho do lado da cama ainda. Tu não dormiu, amor? Eu disse, amor, quem é que dorme? Olha isso. Ela disse, amor, tu precisa descansar. Tu tá pirando? Eu disse, não tô, Deus tá falando comigo e tal, e Deus tá dizendo e tal. Cara, eu já fui em mais de 50 nações pregar o evangelho. Meu Deus. E aí começou, aí com 2 anos... E quando aconteceu, você foi para onde? Assim, não, onde que foi aí escuta, que a minha esposa já estava indo numa comunidade perto da minha casa chamada Nova Jerusalém. Eu deixava ela lá e ela dizia, entra, amor, comigo. Eu digo, não quero. Ia pro pagode, ia pra zoeira. Saía às vezes na quinta-feira, voltava na segunda. Meu Deus. E o pessoal dizendo, deixa dele, porque ele não vai mudar. E ela diz, não, eu casei para ficar casada. Eu casei para ficar casada, Deus tem uma obra na vida do Luiz e Jesus vai curar o Luiz. Foi forte, mano. Muito então forte. tinha uma intercessora, tinha. né? E tinha as irmãzinhas do coque que iam lá em casa fazer campanha de oração. Aí tá, e não agora? Escapa, né? Não escapa, não né? escapa. As irmãzinhas do coque estão em todas as conversões dessa nação. Aí, pronto, aí eu saía para a igreja. E eu fiquei morando na mesma casa ainda. E aí, às vezes, eu saía para a igreja, cara, e a vontade de usar droga. Aí escondia a Bíblia, tava a Bíblia assim embaixo da camisa, fechava, tirava a gravata, soltava a camisa, ia para casa de um traficante, que o cara estava me devendo ainda da época. E agora, quem é que consegue usar? E às vezes usei umas 6 ou 7 vezes. Até que um dia eu não aguentei mais. Eu fiz um voto com Deus, fui comprar droga, um taxista me levou, briguei com ele. Assim, na realidade, eu arrumei uma briga para poder sair. E aí disse, cara, eu não vou mais para a igreja, deu, tal. Aí entrei num beco para pegar droga de um traficante que estava me devendo. O taxista foi pregando para mim, cara, foi mó legal. Ele foi pregando para mim. E aí cheguei lá, tinha uma crente, na entrada do beco que eu fui, tinha uma crente cantando uma música do Voz da Verdade. Nasci para vencer, Jesus me ajudou, mudou meu viver, sou vencedor. Cara, aquilo me pegou assim, me jogou na cerca, comecei a chorar, botei a mão na cabeça e disse, cara, o que eu estou fazendo? Estou voltando. Aí o taxista me chamava do carro, eu te falei, cara, não é tua vida, mano. Aí, Douglas, eu tinha R$30. Isso assim, 6, 7, 8 meses depois de aceitar Jesus, eu ainda ficava na luta, né? Porque do tráfico eu já saí no mesmo dia, mas a química, né? Mas a química, cara, e tal, era difícil. Mas eu não queria. Aí chorava, meu pastor, ele ia me buscar na Boca, levava eu para casa dele, botava um colchão no chão, eu dormia lá 15 dias, ficava eu, minha esposa, meus filhos, tudo na casa dele. Glória a Deus.
Desculpa. Não, mas é isso, cara. É que foi muito forte, cara. Foi muito forte. Cada vez que eu lembro, assim, mexe comigo. Mexe muito comigo, porque as pessoas hoje vêem as nossas fotos, mas não conhecem o nosso filme, né? Exato. Nos julgam, às vezes, por o que estamos fazendo para Deus, mas não conhecem a nossa história. E a nossa história, ela foi marcada, assim, com muita renúncia, muita transformação, assim. Eu não sei te explicar, não foi... Foi Deus. Não foi você que achou ele, né? Foi ele claramente eu tava que com te 30 achou. reais no bolso, o taxista no beco, me pegou, me botou dentro do táxi. E aí eu disse, quanto é que vai ser a corrida aí, cara? Ele disse, me dá 10 pila aí, tá legal, me dá 10 real, tá legal. Eu dei o dinheiro para ele, os outros 20 eu rasguei. E disse, diabo, nunca mais você vai ver meu dinheiro. Nunca mais na sua vida você vai ver meu dinheiro. E aí, de lá para cá, eu mergulhei profundo, cara. Então, eu sou intenso. Eu vou fazer 56 anos agora. Faço 56 anos, né? Agora. Esse ano? E eu tô intenso. Eu, assim, sou intenso em tudo que eu faço para Deus. Não faço obrigado, não estou cansado da obra, não estou feliz da vida. Uau. E é isso. E aí, começou. E a minha pergunta essa história que você contou é uma mensagem que é ligada a Luiz Hermínio, quando você pensa em Luiz Hermínio, há uma mensagem ligada a você que é de paternidade, né? E é muito forte esse tema no seu ministério, no Mevan, e eu percebo que todos estão ligados. Ali, o Mevan tem esse tema muito caro no coração de vocês, essa mensagem do coração paterno de Deus. E você conta de uma história com um grande conflito com meu pai. Hoje eu sou amigo do meu pai, né? Meu pai tem 77 anos, nós somos amigos. E como é que é isso, assim? Deus te dá uma mensagem que foi uma grande ferida num momento da sua vida. Você não pode estar doente, cara, por aquilo que você foi chamado para curar. Né? Agora, o que te adoeceu, certamente vai se tornar remédio na sua vida. Se você é atacado no casamento, espera, você vai ser usado para curar famílias. Se você é atacado nas finanças, você vai ser usado para tocar pessoas nas finanças. Eu fui tocado na paternidade, na ausência. E hoje eu tenho uma relação de Deus com o pai muito forte, como pai. A Deus qualquer religião pode te levar, né? Agora ao pai não. Jesus não disse nenhuma vez eu vou a Deus, ele disse eu vou ao pai. Então essa ligação, né? Nós fomos criados sem pai. E hoje o Mevan é conhecido como uma casa de paternidade. Que tem muitas vezes... Às vezes as pessoas confundem paternidade com paternalismo. Qual a diferença? É que paternalismo é aquele controle, né? Não sai daqui, fica aqui e tal. Paternidade não. O pai agrega para os filhos. O pai sempre ora para que o filho seja melhor do que ele. Ok. Né? Então, eu sou um cara que eu não cresci no ministério sozinho. Então, todo mundo cresceu junto. Né? Hoje o meu vice-presidente do Mevan é meu amigo de infância. O Juscelio eu conheço desde 12 anos de idade. É mesmo? Fernando eu conheci solteiro. Né? Jackson foi no meu casamento. Tem uma foto dele lá no meu casamento, menino. Meus 2 irmãos, né? Crescemos juntos, fomos criados juntos. Felipe Vilela chegou lá no Mevan, recém-casado, sem filhos. Né, hoje está pastoreando uma linda igreja em Goiânia. Então a primeira fila de tijolo, Rafael Conrado aqui nos Estados Unidos, né? O Rafa, tá aqui com a gente. Conradão está aqui dando, né? Dando o maior apoio, cameraman, né? Glória a Deus. Assim, há muitos anos, desde 2008 a gente tem uma aliança, né? Então a gente foi construindo algo coletivo, entendi, né? Algo macro, porque a linguagem do céu é essa. Né? O céu, quando cria, diz, façamos. Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus é uma comunidade de 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Quando Deus fala, Ele fala ao corpo. Né? Então, eu sempre procurei. Até quando Deus dá para um indivíduo, se Deus exalta um homem, o objetivo dele sempre é tocar o corpo. Né? Deus não fechou monopólio com um homem. Sempre é o corpo. Né? Eu uso Ana para falar disso, né? Porque Ana, ela queria um filho. Ela era estéril. Ela queria um filho. Só que quando ela chega na terra para pedir um filho,
ela percebe que o sacerdócio daquela terra estava estéril. Mais do que ela. Entendi. E aí ela muda o pedido. Ela diz, o pedido dela passa a ser coletivo. Ela diz, se o senhor me der um filho, eu te dou um sacerdote. Uau. Quando ela envolveu no pedido dela a necessidade de Deus, a necessidade que Deus tinha para aquele lugar, ela recebeu o filho. Cara, que demais. Então nós somos sacerdotes e os nossos pedidos não podem estar envolvidos somente a gente. Então, Só assim, não Deus, eu, né? me levanta, porque se o Senhor me levantar, eu vou fazer isso para o Senhor. Alguém me perguntou esses dias, você não tem problema com a fama? Eu disse, não, porque eu tenho uma causa para ela. Você não tem problema de Deus te abençoar, te dar dinheiro, te deixar famoso, te deixar conhecido? Eu disse, eu não, porque eu tenho uma causa para isso. Eu sei que não é meu, que não sou eu. Eu tenho uma causa para popularidade. Entendendo, Douglas, que a popularidade não te protege. O que te protege é a missão. A popularidade empurrava Jesus para o trono, mas a missão empurrava ele para a cruz. Então, toda vez que ele fazia uma coisa boa, todo mundo queria coroar ele. Ele saía porque ele tinha uma missão. Então, o que te protege é a missão. Eu tenho uma missão, você tem uma missão. Se você achar que a popularidade te protege, você está perdido. Porque não protege, a gente tem uma missão. E a missão envolve nossa esposa, nossos filhos, nossos bens, nossa mente, nosso coração, nosso templo. Né? Nós temos uma missão. Então, às vezes, a gente tem que sair da popularidade para poder edificar a missão. Muito bom. Então, Ela está a serviço da missão, não a missão a serviço da popularidade. Com certeza. O dinheiro está a serviço, a fama está a serviço. Deus, eu sempre falo, quando eu falo a empresários, eu digo assim, olha, Deus só tem um motivo para te dar dinheiro, para você ser provisão para quem não tem. Deus só tem um motivo para te deixar famoso, para você ser voz para quem não tem voz. Entendeu? Não é só para você vender o teu produto, mas para você ser voz. Você é uma voz naquele lugar. Não é? Você vai ser voz para quem não tem. Então, muito bom. Cara, eu tenho procurado viver dessa forma. Não é fácil. Sim. Não é? Você sabe que não é fácil. Nós estamos aqui, estamos na mídia. Sim, sim. Não é? Então, assim, não é fácil porque a mídia ou você faz para mostrar ou você mostra o que faz. Né? A linha é muito fina. Então, a minha vida sempre é essa simetria. A gente começou falando de simetria, não é? É sempre a simetria entre o cuidado e o desenvolvimento. Tem pessoas que precisam de cuidado, mas tem pessoas que foram cuidadas tanto que elas não se desenvolveram. E tem pessoas que foram só desenvolvidas, mas não têm senso de cuidar de ninguém. É só ela, é só ela, é só ela, mais ninguém. Sim. Então, cara, eu acredito nisso. Interessante. E quando que... Você se lembra quando que essa revelação, né, da paternidade começou a entrar aí no seu coração? Quando que Deus começou a te dar isso para mostrar? Eu fui muito ministrado por Dave Robson. Dave Robson, né, o pai das orações em línguas. Quem ora em língua edifica a si mesmo, né? É uma chave, né? Uma das chaves foi essa. Como eu sempre fui muito solito, eu não era solitário, mas eu praticava solitude. Eu sempre gostei de ficar sozinho, de meditar. Então, toda casa que eu morei, assim, eu vou falar, é até engraçado, né? Eu era muito agitado, eu fechava a porta do quarto por dentro, às vezes no outro quarto lá em casa, e dizia assim, amor, me tira daqui só amanhã. E dava a chave por baixo para ela. É mesmo? Me tira daqui só amanhã. Eu discipulei a minha consciência, eu discipulei meu corpo, tô discipulando, né? Assim, eu gosto muito de ficar sozinho. Então, eu tenho uma casa perto da minha casa, chama o meu Van Global. Lá eu fiz um escritório para mim. Eu botei uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Foi que a mulher sunamita fez para Eliseu. Ela botou uma mesa, uma cadeira, um candeeiro e uma cama. E o Senhor começou a falar comigo sobre isso. A mesa é lugar de comunhão. A cama é de descanso. A cadeira é de simplicidade. Você não é trono, é cadeira, cara. Senta na cadeira. E o candeeiro de revelação. Então, eu criei um ambiente, lá tá meus livros, lá tá minhas coisas. Eu estou em casa, eu vou para lá de manhã, às vezes vou a pé. Ou eu vou lá para o escritório. O pessoal está trabalhando lá, eu entro na minha suíte lá, que é uma suíte, fecho a porta e fico lá. Então, eu gosto de ficar muito sozinho. Para buscar Deus, assim. Para orar, Rei Deus e meu Pai. Não. Para ficar ali. Estar com Ele. Ouvindo. Estar com Ele. Então, como eu praticava muito solitude, eu sou o cara da pergunta, né? Eu ficava, Deus, por que isso?
Não ouvia nada, não entendia nada. Eu estava dirigindo, vinha. Por causa disso. Ela tá. E aí eu comecei a exercer, comecei a ser curado. Eu fui curado em paternidade depois de ser pastor. Como é que foi? 2002. O meu van começou em 2000, 2001. Em 2002 a gente fez um retiro para casais, foi um casal pregar no nosso retiro, tinha pouca gente, uns 20 casais. E aí eles olhavam para mim, estavam pregando, estavam sempre olhando para mim, um casal, né? A gente não era uma igreja pequenininha. Ele disse, Luiz, eu queria orar com você. Eu digo, vamos. O Cote foi um cara que me ajudou muito, como eu falei lá na nossa reunião. O Cote foi um cara que me ajudou muito, assim, me dava muitas dicas. Olha, você precisa pensar nisso. O Cote é muito cuidadoso, né? Ele é maravilhoso, é muito cuidadoso. Inclusive, ele precisa vir no podcast. O Cote, podcast. Então, ele é muito cuidadoso, ele não invade a vida de ninguém, né? Muito celebrativo ao Senhor e muito, assim, não tem receita pronta para ninguém. Aqui trata de um jeito, ali de outro, ali de outro. Então eu sentava com o Cote, o que você acha? Não é assim não. Ele me ajudava, eu anotava. E aí esse casal foi orar comigo, e eles disseram, vamos orar pela sua família? Eu digo, vamos, sentou os dois, mais os dois casal, e eu fiquei assim, fiquei desconfiado, né? Sentei num quarto lá de hotel com 2 casais, vamos orar? Vamos. Aí eu orei pela minha mãe, orei pelos meus tios, e não orei pelo meu pai. Aí isso foi assim, abriu meus olhos, fez assim, tocou na minha mão e disse, Luiz, eu disse, o que foi? Você não orou pelo seu pai? Ora pelo seu pai. Aí eu travei, velho. E você achava que estava resolvido? Tudo resolvido, quando eu aceitei Jesus, peguei e fui já falar com meu pai, pedir perdão para ele. Ah, é? Porque eu encontrava o meu pai, às vezes nas noites, né? Saía pra bagunça e encontrava ele. Tentei matar ele 2 vezes. Meu Deus. Já botei arma na cabeça dele, faca no pescoço dele. Então havia um ódio mesmo antes da conversão? Douglas, era amor, né? Sim. Era raiva, era amor. Mas hoje, graças a Deus... E aí você foi e converteu, pediu perdão e tudo? Não, tá tudo certo. Vou pro Na sua cabeça tá tudo certo. Caminhando eu vou pra Canaã, tá tudo certo, né? Tá. Mas, E aí você não ora por ele? mas quando eu estava em alguma reunião de família, alguma coisa que o meu pai estava, ficava ruim. E aí aí é que entra, gente. Se você achar que tudo na tua vida de ruim foi o diabo, você acha que precisa de libertação e não de arrependimento. Aí eu disse, não, eu preciso... Aí eles começaram a orar por mim, aí eu comecei a chorar. Ela disse, ora pelo seu pai. Eu disse, eu não queria orar pelo meu pai. Por quê? Eu disse, por causa disso. Fala para mim. Olha para mim e fala o que você queria falar. Eu queria matar ele. Eu começava a chorar. Por quê? Porque ele fez isso com a minha mãe. Porque ele fez isso, tá total. E eu... Aí você pergunta, você já era crente, Hermínio? Não, eu era pastor. Eu era pastor, gente. Porque um Deus você serve com sacrifícios, mas um pai não. Um pai é com honras. Quando você enxerga Deus como pai, a sua adoração muda. A sua vida com Deus muda. Os seus pedidos em Deus mudam. A sua vida no corpo muda. Irmãos, a gente não quer mandar em ninguém. Douglas, paternidade não é... Vem cá que eu vou ser teu pai, fica aqui debaixo de mim, me dá o dízimo, beijo aqui no meu anel. Não, não é isso, cara. Isso é paternalismo. Paternidade é o pai agregando para o filho. Dando... Tem gente, às vezes, tão machucada que ele vem caminhar com a gente. Mas o senhor não me dá atenção. Ele quer uma atenção que eu não posso dar. Só Deus pode dar. Então, o meu trabalho é pegar ele com a mão e levar ele para o altar e dizer, cara, é Deus quem vai te dar isso, não é Luiz Hermínio. Muito bom. Entendeu? Porque a ninguém chamei de pai, diz a Bíblia. A palavra ali em Mateus 23:9, eu acho que é 23:9, depois de... Está na Bíblia. tá assim, ó, a ninguém chamei de pai, porque só um é o vosso pai. Quando se fala de paternidade, queridos, ninguém está obrigando ninguém a chamar ninguém de pai. Agora, você vai na palavra pai ali, a ninguém chameis de pai, a palavra pai ali é pater, que quer dizer pátria, que quer dizer origem. Então, o que Jesus está dizendo é, não diga que ninguém é a sua origem, porque a sua origem é Deus. Uau. Entendeu? Entendi. Então, Deus, eu não sou a origem de ninguém, eu não sou a pátria de ninguém. A gente só aponta para ele, né? Aponta. Agora o cara passa e diz, e aí, paizão? Cara, aí, AP,
Aí PR, cara, assim, a gente perde muito tempo com brigas idiotas. Essa que é a verdade. Tem gente que liga lá na igreja para saber se eu dou ceia para criança. Ok. Tem gente que liga lá na igreja para saber se a minha ceia de vinho ou de suco de uva. Sabe? As pessoas estão narrativas assim, nada a ver. Mas, cara, essa parada de paternidade, ela me salvou. Em 2002, eu fui curado naquele dia. Naquele dia, eu sentei com meu pai de novo. E assim, gente, pode parecer loucura, mas o evangelho é uma loucura, né? A Bíblia ficou diferente para mim. Sério? Sério. Tudo que eu vejo na Bíblia, eu vejo paternidade. Douglas, eu não quero dinheiro de ninguém. Nunca ninguém recebeu uma ligação minha pedindo dinheiro. Nunca ninguém andou comigo e disse, ó, você quer que eu seja seu pai? Você tem que me dar o dízimo, você tem que me dar a primícia. Nunca. Nunca. Nós estamos aqui publicamente falando isso. Nunca ninguém recebeu uma ligação minha dizendo, você tem que fazer isso para mim. Nunca. Mas toda vez que alguém me aciona, dizendo, Luiz, eu precisava que assim, porque você não pode tocar quem não quer. Exato. Não pode. Tem 2 ladrões na cruz. Um quis, o outro não. Jesus deu atenção para o que quis entrar no reino, não para o que quis descer da cruz. Eu não posso gastar tempo com quem quer descer da cruz. Eu tenho que gastar tempo com quem quer entrar no reino. Essa que é a verdade. Mas, cara, a paternidade de Cristo, de Deus, na Bíblia, cara, ela vai mudar o coração do pastor. Muda completamente. E assim, ó, vou fazer, como eu disse, né, 56 anos. Até os 49 eu não tinha nada. Eu não tinha nada meu. Não tinha carro no meu nome, não tinha casa. Eu ganhei 2 casas, viraram projetos sociais. A outra a gente mobiliou, né? Mobiliou e deu para o meu irmão. Quando eu fiz 49 anos, o Senhor começou a falar comigo assim, agora eu vou te dar algumas coisas para você guardar para os seus filhos. E eu comecei a prosperar em 6, 7 anos, o que eu não tive em 49. Nunca peguei nada com a minha mão, sempre veio. Alguém disse, ó, Deus mandou fazer, Deus mandou fazer, Deus mandou fazer. Eu vivo assim há 27 anos no ministério. Me converti, aceitei Jesus aos 28 e 27 anos eu estou no ministério. Eu aceitei Jesus num dia, 3, 4 meses depois eu já estava me envolvendo com evangelismo, tentando fugir das drogas, né? Mas já me envolvendo com a obra de Deus. E aí... E é muito lindo porque esse encontro com o pai, com a paternidade, ele nos tira de um modo de sobrevivência, né? Que até Jesus fala ali assim, você está preocupado com o que você vai comer, você está preocupado com o que você vai beber, você está preocupado com o que você vai se vestir. Com certeza. Isso é coisa de pagão. Com certeza. O pai sabe do que vocês precisam. E aí ele fala, e ele apresenta um novo modo de viver, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então ele tira a gente desse modo sobrevivência e coloca nesse modo propósito, com né? certeza. E é o que você está falando, é o que você descreveu pra gente aqui, né? É viver nesse modo propósito. Você liga por causa do propósito, estamos gravando esse vídeo por causa do propósito, nós estamos aqui nos Estados Unidos por causa do propósito. Entendeu? E não pela uma sobrevivência, né? Porque está garantido por causa do pai, né? Não. Exatamente. Assim, e o pai, ele não pensa só nele. Todo líder paternal, porque aí quando fala pai, tá aí a figura da mãe. Meu irmão, nós precisamos entender o seguinte, quando Deus fala de proteção e de provisão, ele usa a figura do homem. Sim. Ele diz, pode um pai dar uma serpente para um filho que pede um peixe? Não pode. Então, quando ele fala de proteção e provisão e destino, ele usa a figura do pai. Quando ele fala do afeto, ele usa a figura da mãe. Que ele diz, pode uma mãe abandonar seu filho que amamenta? Eu, o Senhor, não te abandonarei. Está dizendo, eu te ponho no colo e te amamento também. Então, você não pode limitar Deus à figura do homem, à figura da mulher. Ele está usando, né, as movimentações masculina e feminina na figura de Deus como pai. Né? Muito bom. Então é isso. Muito bom. Meu amigo, muito obrigado por esse tempo aqui. Obrigado meu querido, pela sua liderança. Prazer. Obrigado pela todos esses anos semeados, principalmente na nossa nação e muitos dos meus amigos de ministério, que eu sou tão abençoado, devem muito àquilo que o Senhor entregou na sua vida. E eu sou, assim, direta e indiretamente, muito, mas muito abençoado, influenciado por tudo que vocês carregam e que vocês já semearam na nossa nação. E eu quero te honrar por isso. Obrigado. Amém. Douglas, obrigado
pelo seu convite, obrigado. E eu, assim, eu trabalho para a sua geração. Amém. Eu me sinto meio Isaac, assim, sabe? O meu trabalho é juntar os Abraãos e o Jacó. Eu sou a geração do meio. Dá a mão pros dois. Para não deixar desligar. É a geração do sacrifício. Deus abençoe. Obrigado mesmo. Obrigado você que ficou com a gente aqui, nos ouvindo, nos assistindo. E deixa eu te pedir uma coisa, né? Pega esse link, manda pra todo mundo, cara. Deixa um comentário que o Senhor ministrou no seu coração aí. Escreve aqui, curte o vídeo, se inscreve. Quando você faz tudo isso, o YouTube libera ainda mais esses vídeos. Ó, a gente tem um canal de corte também, com pedacinhos das conversas, que talvez você não tá com tempo de ver 1 hora aí, você pode ver os cortes lá, vou deixar o link pra vocês aqui. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!